Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta para fazer agora o fechamento da semana para o mercado de café. A gente teve uma semana agitada, um sobe e desce lá na Bolsa, teve número da Colômbia sendo divulgado, tivemos ontem dados do Secafé. O produtor continua fechando o negócio à medida que precisa fazer caixa, mas a gente precisa entender então como é que foram esses últimos dias. E essa sexta-feira a gente teve uma leve recuperação lá em Nova York. Para explicar para a gente fazer essa análise da semana, eu convido agora então o Eduardo Carvalhais. Seja bem-vindo, seu Duda. Boa tarde. Seu Duda, uma semana agitada para o mercado do café. A gente teve muitas informações sendo divulgadas, tanto aqui do Brasil como de outras origens produtoras, e o café hoje avançando um pouco lá na Bolsa. Como é que a gente explica essa variação de hoje, seu Duda? A sua voz está falhando, não ouvi tudo, né? Mas, ok, foi uma semana que foi de muito sobe e desce em Nova York, como tem acontecido nas últimas, e quando a gente fecha a semana, acaba vendo que entre o sobe e desce acaba tendo algum resultado positivo. Né? As contas de hoje eu não fiz ainda, mas provavelmente fechou mais uma vez uma pequena alta. Se somar tudo, a alta já é importante. O dólar tem atrapalhado muito, né? Um sobe e desce, com essas disputas políticas todas de início de governo, e com a situação também fora do Brasil, de inflação e de números do governo americano, e tem atrapalhado o mercado físico bastante. Os negócios vão saindo nos dias de alta, sempre tem um pouco de café à venda, porque o produtor tem que cumprir com seus compromissos financeiros também, mas a resistência à venda continua grande. Os números ontem divulgados pelo Secafé mostram que as nossas exportações caíram em janeiro, como já era esperado, nós entramos na entre-safra, mas chama bastante atenção que a queda maior foi no Arábica, tanto comparado com dezembro último, como também com janeiro de 2022 e com janeiro de 2021. A queda em relação a janeiro de 2021, então, é de mais de 700 mil sacas nos embarques de janeiro. Do lado do consumo, todos os números que chegam mostram que o consumo continua em alta, uma velocidade menor do que era até chegar à pandemia, mas continua crescendo. E também se ouve falar de todo lado é que os estoques mundiais estão muito baixos, depois de 3 anos de problemas climáticos, não só no Brasil, como em todos os principais países produtores de café. Enfim, continua mais do mesmo, nós temos que ir acompanhando. O produtor de café continua mostrando preocupação com custos, continua muito preocupado sem saber para onde vão os juros, ou para onde que vai a inflação, e ele vai vendendo à medida que precisa de caixa só. É o que dá para se falar no momento. Seu Duda, esse número divulgado ontem pelo Secafé de 2,8 milhões, perdão, ficou dentro do que o senhor esperava para o mês de janeiro, primeiro mês do ano, ou a gente precisa acender um alerta aí que os próximos meses, pelo menos até a entrada da nova safra, a gente pode ter embarques bem baixos? Já se esperava a queda, os exportadores, todo mundo, todos já falavam em queda nas exportações, mas a queda foi maior do que o mercado esperava. Esperava um número em torno de 3 milhões, um pouquinho abaixo de 3 milhões, e ficou em 2.800. E principalmente o que mostra uma situação difícil é que os embarques de Conilon subiram, estão muito baixos ainda, porque o consumo interno hoje demanda muito Conilon, mas subiram em relação a dezembro. Agora, o total de queda dos embarques de café do Brasil foi de 12%, mas de arábica a queda foi de 14%. Né? E isso comparado com o mês de dezembro último. Quando você compara com janeiro passado, a queda nos embarques de arábica foi ainda maior, se aproximou aí de 500 mil sacas. E em relação a dezembro de 2021, a queda é de mais de 700 mil sacas, mostrando a dificuldade que está para se encontrar arábica e se embarcar arábica no momento. Vamos ver como é que vão ser esses próximos meses de entre-safra. Hoje, quem precisa comprar café no Brasil está pagando prêmio em cima de Nova York, os diferenciais estão positivos, né? Chegando até a 20 acima de Nova York. Isso normalmente é praticado principalmente por cafés da América Central e da Colômbia.
que estão no momento até 50 acima de Nova York. Ou seja, a Bolsa de Nova York não reflete a realidade do momento. Todos os cafés arábicas de boa qualidade estão sendo vendidos acima dos preços que estão lá. E a Nova York devia refletir o preço de café colombiano posto num armazém nos Estados Unidos ou na Europa e já certificado. Isso não está acontecendo no momento. Seu Duda, essa questão da Colômbia, nós também tivemos dados no início dessa semana referente à produção e à exportação. Ficou dentro do que era esperado para o mercado? No caso da produção, a gente teve estabilidade em relação ao ano passado, mas a exportação colombiana também continua caindo, né, seu Duda? Continua, e você tem que lembrar que a Colômbia só está conseguindo esse desempenho na exportação e no consumo dela interno porque ela tem comprado a cada mês mais café do Brasil. A Colômbia já é o sexto país maior comprador de cafés do Brasil. Exatamente como é que eles usam esses cafés lá dentro da Colômbia, se eles reexportam, se eles usam no consumo interno, eu não tenho informações. Mas a compra de café brasileiro pela Colômbia cresce mês após mês, o que mostra a dificuldade que estão com a produção lá. Enquanto o nosso problema principal lá atrás foi seca, o deles foi chuva demais. Na América Central é a mesma coisa, há queda no consumo de todos os países produtores da América Central. E aqui no Brasil, nós estamos satisfeitos com as chuvas que continuam. Isso garantiu uma safra um pouco maior que a safra do ano passado aqui para o Brasil, mas até que ponto essas chuvas todas não estão atrapalhando nos tratos culturais e podem atrapalhar na qualidade da colheita? Nós vamos descobrir isso quando começarmos a colher, né? Mas as chuvas foram boas, estão acima da média para essa época do ano, e nós temos que acompanhar o resto do ano como é que vai ser. Nosso inverno vai ser rigoroso? Não vai ser rigoroso? O nosso segundo semestre, depois que abrir as floradas para 2024, vamos ter boas chuvas como tivemos em 2022, ou vai repetir 2021 ou 2020? Tudo isso nós temos que acompanhar. O clima no mundo está muito irregular, é só acompanhar o que vem acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e tomara que o clima seja muito bom para o café, mas não é o mais provável. E, seu Duda, essa resistência do produtor em participar do mercado nesse momento, a gente já esperava que dezembro e o começo de janeiro fosse assim, porque é o que normalmente acontece, por causa da virada do ano fiscal e tudo mais, mas pelo que eu estou entendendo, o produtor continua muito resistente ainda, né? A gente já consegue entender o que está acontecendo, o que está passando na cabeça do produtor para ele participar tão pouco do mercado nesse momento? Bom, primeiro houve o fato de ele ter produzido menos em 22 e em 21, né? Então ele teve prejuízo, porque todo mundo fala que os preços subiram, mas esquece que ele vendeu cafés a preços melhores, mas um volume muito menor, sendo que um grande número de produtores já tinham aquelas vendas feitas para entrega futura. Então esse pessoal entregou café em agosto, setembro de 2022, aí entre 500 de 680 a 700 reais, que hoje é o preço aqui praticado para o Conilon. Outra coisa, os custos subiram, agora estão para alguns tipos de fertilizantes estão recuando, mesmo recuando estão acima do que eram até 2 anos atrás. Mão de obra difícil e crescendo em preço. E mais essa entrada de um novo governo, em que eles não sabem bem como é que vai ser o comportamento da economia, tudo isso leva à resistência, mas também cada vez aumenta mais as perguntas. Ok, se ele viu a chuva, se ele está vendo que vai ter uma safra melhor um pouco do que as duas últimas agora em 2023, por que ele não começa a vender o que resta da safra 2022 que ele tem em mãos? O que se pergunta é se não é menos café, ou seja, se o estoque em mão de produtores de café no Brasil não é menor do que a gente está imaginando. Isso ajudaria a explicar por que há tanta resistência à venda. Mas eles têm participado, todo dia sai um pouco de negócio, só que menos do que um mercado do tamanho do Brasil precisa para fazer as suas exportações e para abastecer o seu mercado interno. O mercado interno, a partir dessa quebra nas safras de arábica, o Conilon cresceu muito no consumo do café tradicional e cresceu com sucesso. A nossa Conilon também melhorou de qualidade. O que se nota é que o consumo brasileiro de café tradicional não caiu com o aumento da porcentagem de Conilon nas ligas.
né? Continua sendo estão em crescimento segundo os números da BIC. Outra coisa interessante, como o consumo interno comprou menos arábica, liberou um pouco mais de arábica para as nossas exportações. Isso talvez mostre por que as exportações de arábica não caíram mais forte ainda. Provavelmente sobrou um pouco dos arábicas que seriam para o consumo interno e que devem estar sendo direcionados para a exportação. Como é que o mercado deve abrir? Eu não ouvi essa sua última pergunta, está travando. Vamos lá de novo. Seu Duda, para a próxima Travou, eu não segunda-feira, a estou gente ouvindo você no consegue. momento. Seu Duda, o senhor me escuta? Não, não ouvi novamente. Está travando. Você deve estar aí em Minas e está travando a sua imagem e o som às vezes, né? Por favor, repete de Eu novo ouço e muito bem vamos, o senhor. O senhor não está me ouvindo? Agora estou, mas há 30 segundos atrás, não. Vamos ver se a gente Às consegue, vezes então. trava a É sua. minha última pergunta, seu Duda, para o senhor. Vamos ver. Eu queria saber se para segunda-feira a gente consegue imaginar como é que esse mercado vai abrir ou a gente continua com aquele cenário de ter que passar um dia após o outro por mercado de café, seu Duda? Nem com bola de cristal a gente adivinha o que vai acontecer na segunda-feira. Não tem jeito, ou seja, as variáveis são muitas, tanto na economia europeia como americana, o desenvolvimento da guerra entre Ucrânia e Rússia preocupa muito, está havendo uma escalada lá no momento. Depois, aqui dentro também, nós estamos com um presidente que não tem um dia que não traga alguma frase, alguma coisa preocupante para a área econômica, e isso tem feito com que o dólar suba e desça com uma velocidade incrível. Né? Há muita preocupação com o que vai acontecer com os juros, com a economia brasileira, com a inflação, e só no dia a dia que a gente pode saber, não se tem a menor ideia. O que vai acontecer com o dólar segunda-feira? Vai subir ou vai descer? Vai subir forte? Vai cair forte? Depende. Ou vai haver alguma declaração da área econômica do governo nesse final de semana, ou do presidente? Tudo isso tem mexido muito com o dia a dia do mercado de café. Você junta isso com o fato de nós estarmos na entre-safra, com menos café. O café, nessa época do ano, está na mão dos produtores mais capitalizados, portanto, tem maior poder de resistência à venda. E outra coisa que mostra a preocupação toda é o volume baixo de novos negócios de venda física para entrega futura, para entrega dessa safra 2023. Os volumes são menores do que o usual, isso tem a ver com todo esse quadro de incertezas, e tem também aquele velho ditado que gato escaldado tem medo de água fria. Os prejuízos causados pelas entregas futuras em 2022 e já se reflete em 2023, porque tem negócio já feito há 2, 3 anos atrás para ser entregue agora também na safra 2023, faz com que os produtores estejam muito mais cautelosos para fazer vendas para entrega futura. Tudo isso é um quadro de instabilidade e incerteza que nós temos que ir acompanhando no dia a dia. Perfeito. Seu Duda, obrigada, viu, pela disponibilidade, mais uma vez, do senhor em conversar aqui com o Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para o senhor e até semana que vem. Bom final de semana para todos também e até a semana que vem. Portanto, estivemos aqui com o Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, para fazer o fechamento do café para a nossa semana. Uma semana de bastante volatilidade lá na Bolsa em Nova York, os preços oscilaram bastante, mas no saldo final encerra com valorização, de acordo com os cálculos aí do seu Eduardo Carvalhais. A cotação lá em Nova York, fechando então a sexta-feira na casa do 1,74. De acordo com o seu Duda, apesar dessa valorização, Nova York ainda não reflete a realidade das principais origens produtoras, principalmente Brasil, Colômbia e toda a região ali da América Central, 3 regiões que sentem bastante os impactos climáticos, que é um problema que vem se arrastando aí nos últimos 3 anos. Aqui no Brasil, as chuvas já estão mais positivas, o desenvolvimento para 2024 até o momento, ele é tido como muito positivo e satisfatório, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Do lado da produção, o seu Duda trouxe para a gente que o produtor ainda opera muito pouco nesse mercado, menos ainda do que já era esperado para essa época do ano.
Produtor muito cauteloso, esperando para saber qual vai ser o seu tamanho de safra para 2023 e principalmente como que serão as condições climáticas daqui para frente. Os números oficiais da Colômbia, que marcaram essa semana, indicaram produção estável no país vizinho em 868 mil sacas para o mês de janeiro. Essa é a primeira vez em alguns meses que a Colômbia mantém a estabilidade na produção. Em contrapartida, a exportação colombiana continua operando em queda. No comparativo de janeiro 23 para janeiro 22, esse recuo foi de 10%, mas quando a gente olha o acumulado do ano, a baixa é ainda mais significativa, o que significa menos café na oferta global. No Brasil, dados fresquinhos também de exportação divulgados ontem. O Brasil exportou menos de 3 milhões de sacas em janeiro, é um volume significativo, já era esperado que houvesse uma baixa em relação ao mês de dezembro, mas de acordo com o seu Duda, esse número veio ainda mais baixo, com 2,8 milhões de sacas, de acordo com os dados oficiais do Secafé. Bom, esses foram os destaques da semana. A gente continua aqui na FEMAGRE, nesse restinho tem ainda mais 2 horinhas de feira, pegando todas as informações para te atualizar e para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Agradeço muito sua audiência e companhia e até já já.